Oi, pessoal! Vamos continuar na leitura da Bíblia? Então, no último vídeo, a gente viu sobre o encontro ali de Nicodemos, né, que era um membro do Sinédrio, um fariseu, uma pessoa que tinha muita posses, né, com Jesus à noite, né, porque ele era preocupado. Nesse momento ele estava preocupado ali com a reputação dele, né, de ser visto com Jesus, talvez. E aí ele tem um encontro com Jesus à noite. Mas a gente vê que ele saiu dali tocado. A gente vai ver isso mais adiante, mas ele é uma das pessoas que se converteu ao cristianismo após a morte de Jesus. E ele foi, inclusive, uma das pessoas que foi responsáveis ali pelo sepultamento de Jesus, né? Que foi até Pilatos pediu o corpo de Jesus, né, para poder ser sepultado e cuidou do corpo, né, de Jesus. E ele saiu dali, né, transformado, tocado, né. Esse foi o efeito ali do encontro com Jesus. E agora, né, a gente continua a história, a gente vai ver Jesus indo conversar, né, com uma mulher samaritana, né, e os judeus, eles tinham muito preconceito também, né, com os samaritanos, né, porque eles não consideravam como puros, porque os povos da Síria, né, tinha levado eles no exílio, né, levado os judeus para a Síria, e lá eles tinham se misturado, tinham casado com povos de outras nações, né, os remanescentes também foram misturados, né, vieram pessoas de outras nações para habitar ali em Samaria. Então os judeus os consideravam os samaritanos pior, pior até que os gentios, né? Eles tinham muito preconceito com os samaritanos. Inclusive, eles quando queriam ofender uma pessoa, eles chamavam a pessoa de samaritano, né? Acontece com Jesus até. Um dos fariseus chama Jesus de samaritano para ofender ele. E agora a gente vai ver aqui em João 4. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. A gente viu ali, né, no último vídeo, que os discípulos de João Batista foram perguntar para ele, né, se era certo Jesus e os discípulos estarem batizando, né, e João Batista falou, né, que ele cresça, eu diminua, e eu fico feliz, né, porque o noivo tem a noiva, né, a noiva ali era Israel, né. E aí ele fala isso, e agora a gente vê aqui que os fariseus, sabendo que, achando, né, que Jesus estava batizando, Jesus pega e vai, deixa ali, né, a Judéia, e ele vai em direção à terra dele lá, né, a Galiléia. Né, a Galiléia ficava ao norte, né, e Jesus tinha descido, né, e estava ali em Jerusalém, e agora ele estava subindo novamente para Galiléia. E aí, a gente vamos continuar aqui, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Era necessário, mas os judeus eles não gostavam de passar por ali, por Samaria, né? Os judeus mesmo, eles evitavam. Eles contornavam Samaria para não passar por ali, porque quando eles passavam ali por Samaria, eles se consideravam impuros, né? Por ter contato, ter se misturado ali, passado
por Samaria. Então, era necessário para Jesus, né? Para Jesus era uma oportunidade passar por Samaria, né? Então, ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sincá. O significado de Sincá era terra de bêbados. Olha só as cidades que Jesus estava passando. Perto da terra que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Bem, Jesus, pois cansado da viagem, a humanidade de Jesus, né? Ele estava cansado. Assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta, 12 horas significa, né? Meio-dia, o sol quente. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe Jesus. Aí Jesus chega para a mulher e fala: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Todos os discípulos deixaram Jesus ali e foram comprar alimentos, né? Provavelmente Jesus mesmo tenha despedido todos eles, né? Mandou todos eles ali para eles poderem ter uma conversa melhor com a mulher samaritana, né? E aí, vamos lá. Então, a mulher samaritana falou, né? Como é que tu, sendo um judeu, pede para mim, que sou uma mulher de Samaria, né? Aí a gente vê aqui, né, que a mulher ela é até um pouco ignorante, né? Por causa da rixa ali dos judeus e os samaritanos, né? Ela falou assim: como é que tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Então, quer dizer, um rabino, ele não falava com uma mulher em público, já começa por aí, né? Eles não conversavam nem com a esposa, nem com uma irmã, né? Então, conversar com uma mulher, né, um judeu conversar com uma mulher, um rabino, já era ali uma contra a lei judaica, né? E ainda mais ela sendo de Samaria, né? Que os judeus odiavam os samaritanos, né? E aí ele continua aqui, né? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos, né? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida. Jesus é a água da vida, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida, água viva? Assim, o poço era fundo, né? Os judeus, eles consideravam nojento um recipiente de um samaritano, né? Então, ela não poderia dar do recipiente, imagina, ela dar do seu próprio recipiente para um judeu. Isso era considerado um nojento, sabe? Um judeu beber num copo de um samaritano, né? Porque eles eram considerados impuros, né? E aí, por isso que ela pergunta aqui, né? Você não tem com quem tirar, você quer... Como você vai fazer para beber a água? Mesmo que eu tire a água para você, né? Você vai beber como, né? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e os seus gados, né? Água da vida, né? Você tem um lugar melhor do que esse poço aqui para tirar água, né? E aí Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. E aí, né? Agora vai vir aqui o grande impasse, né? Por que a mulher estava indo essa hora tirar a água, né? Meio-dia, o sol quente, a mulher indo no poço tirar água. Isso não era normal, né? As pessoas iam no poço tirar água no final do dia ou no início da manhã, né? E ela estava aí no meio-dia, né? E aí Jesus disse-lhe: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido, disse Jesus. Então, tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, né? Ela não ser casada, né? Era uma situação ali escandalosa, né? Então, provavelmente ela estava indo ali nesse horário para evitar, né, os murmurinhos, as pessoas falando, as fofocas, né? Então, ela estava... por isso ela estava naquele horário ali, né? Meio-dia, né? Porque devia estar vazio o poço, né? Então, ela foi justamente por esse motivo ela estava ali. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Aí ela vem fazer, levanta ali uma questão, né, que até hoje os samaritanos e os judeus debatem ali, né? Ela faz a pergunta: Percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, o monte que fica em Samaria, né? O monte Gerizim. E vós disseis que é em Jerusalém, o lugar onde o homem deve adorar, né? Porque o templo fica lá no monte em Jerusalém, né? E os samaritanos, eles, por não poderem, né, entrar no templo de Jerusalém, né? Eles adoram num templo dele que fica em cima do Monte Gerizim, que foi o local onde Moisés declarou as bênçãos. Moisés levantou um altar ali, Jacó também. Então eles acreditam que ali é o lugar onde deveria ser construído o templo. Inclusive eles construíram o templo, né, antes disso acontecer, dessa história, né, acontecer de Jesus nascer. Eles tinham um templo construído ali no Monte Gerizim, e um general judeu quando entrou em guerra com Samaria e destruiu esse templo, né, um templo muito grande, né, um templo gigantesco, e até hoje ainda tem os destroços desse templo lá, né? Para você ver como era grande a tensão ali entre os samaritanos e os judeus. E aí, né, vamos continuar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Os samaritanos, eles acabaram, por causa dessa diferença, né, com os judeus ali, eles acabaram modificando também a lei, né? Eles têm uma Bíblia própria, né, que é parecida com a Torá, né, judaica, mas eles é também diferente, né? Eles modificaram muita coisa, né? E aí, por isso que Jesus fala isso, né, que a salvação é dos judeus, né? Mas a hora vem
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Eu sou o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se que ele estivesse falando com uma mulher. Eles ficaram ali chocados, né? Jesus falando com uma mulher em público, né? Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? Ninguém, né, chegou ali para perguntar para Jesus por que ele estava falando com a mulher. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. A preocupação ali dos discípulos, né? Com o bem-estar de Jesus, né? Mas ele lhe disse: Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis, né? O alimento de Jesus era o cumprimento da missão dele, né? E aí, continua aqui no 33. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem trouxe algo para comer? Será o que ele está falando, né? E Jesus disse-lhe: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses, e então virá a colheita. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes o campo, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que os que semeiam e os que ceifam possam juntar, se regozijar, né? Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa, né? Faltava ali 4 meses, né, para poder começar o tempo de colheita, né? Mas Jesus já está falando ali, né? Eu já tô te dizendo, já tá no tempo, né? Ele tá dizendo ali, né? Eu sou o que semeia, né? Que o salvo, né? Ele tá querendo dizer ali que o salvo, né, se alegra com a salvação dos outros irmãos, né? Um é o que semeia, o outro é o que ceifa, né? E aí a gente continua aqui no no versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros homens trabalharão e vós entrareis no seu trabalho. Porque a semente é plantada, né? Às vezes uma pessoa planta semente e aí a pessoa se converte mais adiante, né? Mas a pessoa, o importante é a obra, é plantar ali a sementinha, né? Assim, é isso que Jesus está querendo dizer aqui. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ela saiu ali, né, dando testemunho de Jesus. Assim, então, os samaritanos foram até ele, pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali por 2 dias. Jesus não tinha esse preconceito ali, né, com os samaritanos, né? Jesus era diferenciado, né? Jesus, ele nos amava, né? Não porque a pessoa era boa, se era, ou porque a pessoa era ruim. Ele não fazia nenhuma acepção de pessoas, né? Ele não esperava ali que a pessoa tivesse nada para oferecer ele, né? Ele nos ama apesar de, né? E aí, vamos continuar aqui. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher:
Já não é mais pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após 2 dias ele partiu de lá e foi para a Galiléia. Agora a gente vai ficar por aqui, né? No próximo vídeo a gente vê sobre a prisão de João Batista. Tchau, gente.